Que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Amém, igreja? É uma alegria muito grande estar aqui mais uma vez. Gostaria de agradecer, em primeiro lugar, a Deus por essa oportunidade, mais uma oportunidade de poder pregar a palavra do Senhor. Gostaria de agradecer também meu pastor e amigo, pastor Marcelo, que Deus abençoe sua vida. Gostaria de agradecer também o diácono Gil, que é um grande evangelista, um homem de Deus, que aonde me encontra, aonde me vê, nunca deixa eu me esquecer do meu chamado. Quando faltou fé para mim, sobrou para você, Gil. Você é um grande homem de Deus. Tenho certeza, quero louvar e agradecer a Deus a sua vida. Tenho certeza que o seu galardão, a sua morada, está sendo preparada lá no céu, juntamente com toda a nossa equipe aqui, tá? Deus abençoe sua vida poderosamente. Você que tem a sua Bíblia, abra no livro de Lucas, capítulo 19, a partir do versículo 1. Evangelho de São Lucas, capítulo 19, a partir do versículo 1. Quem encontrou, diga graças a Deus. Está fraco, hein? Quem encontrou, diga graças a Deus. Agora sim. Então vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor. Tendo Jesus entrado em Jericó e atravessando a cidade, havia ali um homem chamado Zaqueu, um dos principais dos publicanos e rico. Procurava ver quem era Jesus, mas não conseguiu por causa da multidão, porque era de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu numa figueira brava para o ver, porque ele haveria de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Então ele desceu tão rápido quanto pôde e o recebeu com alegria. Vendo todos isto, murmuravam, dizendo que Jesus entrara para ser hóspede de um homem pecador. Levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que darei aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituirei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje veio salvação a esta casa, porque também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém, igreja? Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, meu Deus, eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor possa me usar, meu Deus, nessa noite, como boca, meu Pai, do teu trono para os teus filhos. Eis-me aqui, meu Pai, como um vaso, como um canal, Senhor, das tuas palavras para o teu povo, meu Pai. Que o Senhor possa me usar, meu Deus, em sabedoria, Senhor, para transmitir a mensagem ao teu povo. É o pedido que eu te faço nessa noite, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. A igreja pode se sentar. Meus amados irmãos, nós estamos aqui diante de uma história em que eu posso me arriscar a dizer que você não precisa ser um teólogo, você não precisa ser um estudioso, você não precisa nem necessariamente ser crente para poder conhecer. Um dos personagens mais icônicos do Novo Testamento, após Jesus, obviamente, é Zaqueu. E hoje, nessa noite, o Senhor quer nos levar em um lugar profundo. Eu vim aqui essa noite trazer uma mensagem da parte do Senhor para aqueles que nele creem e creem que ele ainda faz milagre. Alguém aqui crê que Jesus ainda faz milagre hoje em dia? Amém? Glória a Deus. O milagre, meus amados irmãos, ele é de todos, mas ele não é para todos. O milagre é de todos, mas não é para todos. Deus hoje, Jesus hoje, o Espírito Santo hoje, Ele quer falar com a igreja dele, Ele quer falar com vocês a respeito de ações. Nós, povo de Deus, sempre tivemos, desde a época de Moisés, a grande dificuldade de saber quem nós somos. Sempre tivemos uma crise de identidade, o que nos leva, naquela época, e nos leva até hoje, a pagar um preço alto, por não sabermos quem somos,
por não sabermos quem nos chamou. Por muitas vezes de não sabermos quem é o nosso Deus. Qual Deus que você serve? Quem é Jesus? Quem é o Espírito Santo? Qual poder e força, o quanto que Deus é poderoso e maravilhoso para agir em todas as nossas causas. Amém? Então o milagre é de todos, mas não é para todos. Por que eu falo isso? E quero passar isso para vocês. Deus, Ele quer que nós tenhamos ações. Nós temos que agir. Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele operava milagre e ainda quer continuar operando. Mas Ele necessita, Ele conta. Ele não precisa, porque obviamente Ele é todo poderoso. Mas Ele necessita e conta com você. Para que eu possa chegar no cerne da mensagem, daquilo que Deus Ele quer passar para vocês, dentro da história de Zaqueu, eu preciso fazer essa introdução, para você entender que muitas das vezes você não recebe aquilo que você precisa. O milagre não chega na sua vida. Deus, Ele não opera na maneira que você pede, ou na maneira que você acha que você precisa, no tempo certo, porque muitas das vezes, na maioria das vezes, eu arrisco em me dizer que é sempre culpa nossa. É sempre culpa nossa. Por que eu falo isso? Bom, aqui nós lemos a história de Zaqueu, de quando Jesus vai passar em Jericó. Jesus, quando esteve em Nazaré, a própria Bíblia ela fala que no livro de Marcos, e que Jesus não pôde realizar muitos milagres em Nazaré por causa da incredulidade do povo. Né, pastor Marcelo? O povo não cria. Jesus, quando estava em Jericó, era mais poderoso do que quando ele estava em Nazaré? Obviamente que não. Então nós podemos ver que o povo, nós temos uma parcela de culpa nisso. Muitas vezes não recebemos porque não estamos agindo. E Deus, Ele falou comigo, eu quero que você fale para o meu povo. Eu quero operar milagre. Eu quero transformar vidas. Eu quero entrar naquela causa. Eu quero restituir casamentos. Eu quero abençoar os meus filhos financeiramente. Eu quero abençoar os meus filhos em todas as áreas da minha vida, da vida deles. Só que eles não tomam atitude. Para pensar qual passo que você precisa dar hoje. Qual atitude que você tem que tomar hoje para que o milagre do Senhor chegue até a sua vida. O que está faltando? Se eu oro e peço a Deus, peço a Jesus, uma esposa, não adianta eu ficar trancado dentro de casa, dormindo no meu quarto todo santo dia, porque não vai aparecer uma esposa lá. Amém? Ou eu estou errado? É simples. Mas às vezes no problema da nossa vida, nós nos cegamos e não conseguimos enxergar isso. Então, se eu peço a Deus uma esposa, eu preciso ajeitar a minha carcaça, botar um sorriso no rosto, sair de casa, ir para uma igreja, ir para um culto jovem, encontrar com os irmãos, fazer um network, tomar uma ação, ter uma atitude para que Deus possa operar o milagre. Então o povo em Nazaré era incrédulo, mas aparentemente parece então que o povo de Jericó era melhor e por isso recebia milagre. Jesus em Jericó, ele agiu na vida de Zaqueu, ele agiu na vida de Bartimeu, o mendigo, e ainda curou mais 2 cegos no caminho. Hoje nós estamos aqui nessa Jericó e Jesus ele está andando aqui. Jesus ele está aqui hoje, o Espírito Santo de Deus está aqui hoje, andando por essa Jericó. E eu te pergunto nessa noite, você está preparado para agir, para receber o milagre que você vem pedindo? Porque senão não adianta, irmãos. A gente vem aqui toda semana, toda sexta-feira, todo domingo, vem na frente, e Deus ele fala com a gente, e a gente às vezes fala, poxa, as coisas não estão acontecendo. Eu não vejo Deus agindo. Parece que nada muda, quanto mais eu busco. Pelo contrário, quando eu vou para a igreja, quanto mais eu busco, quanto mais eu oro, mais as coisas parecem que não estão dando certo.
O que eu observo muito aqui, pastor Marcelo, em algumas histórias da Bíblia, as poucas que conheço, né? É algo muito importante. Deus, Ele espera uma ação nossa para entrar com uma reação no mundo espiritual em prol da tua causa. Amém? Quem entendeu, diga graças a Deus. Não, eu acho que você não entendeu não. Deus, Ele espera uma ação, uma atitude, um passo seu para entrar com uma reação dele no mundo espiritual. Amém? Se você não andar, se você não der o passo, Deus não opera. Então Deus, Ele fala: anda, meu filho, dá o passo que eu boto o chão. Foi assim na vida de Abraão. Sai da tua parentela, vai para a terra que eu vou te mostrar. Lá eu vou te dar o passo a passo. E Deus se calou. Se Ele não tivesse ido, aí a gente não estaria nem falando sobre Abraão aqui, porque você não ia saber nem quem foi. Então Deus falava comigo: fala com o meu povo que eu espero ação, atitude. Amém? A ação, a atitude, ela muda o jogo, ela muda a sua vida, ela muda a sua história. A partir da sua ação, Deus, Ele vai vir com uma reação no mundo espiritual e vai começar a operar e trabalhar ao seu favor. Eu prego nessa noite aqui para pessoas que querem milagres. Eu prego nessa noite aqui para pessoas que querem ver o agir de Deus na vida delas. Mas para isso você tem que dar o seu passo. Davi, ele tinha 7 irmãos, mas quem matou o gigante foi ele. Por quê? Porque quando ele foi lá e viu Golias, ele teve a atitude, a ação de ir para cima dele em nome do Senhor dos Exércitos e venceu aquela batalha. Amém? Pedro, o único humano que andou sobre as águas. Por quê? No barco tinham 12. Ele teve a atitude, ele teve a ação de falar: então, mestre, se é o Senhor, manda eu ir até você. E Jesus falou: pode vir. E ele viveu o sobrenatural. Se ele não tivesse tido essa atitude, não tivesse tomado essa ação, ele estava até hoje dentro do barco, com medo do barco afundar. E às vezes nós falamos, quando falamos sobre Pedro e essa passagem, falamos assim: ele não tinha fé. Pedro, vacilou, ele, poxa vida, não continuou, muita falta de fé. Ele vendo Jesus ali, ele pega e começa a afundar. Irmão, me arrisco a dizer que nenhum de nós aqui, a gente ia querer sair daquele barco, né, irmã Renata? Não ia querer sair daquele barco, não. Porque não é algo fácil. Atitude, ação, determina coragem. Mas Jesus hoje, Ele fala para vocês: eu estou contigo. Eu quero agir naquela ação. Eu quero entrar com providência naquilo que tu tens me pedido. Ei, filho, por que você duvida se eu sou o Deus que faço? Por que você duvida se eu sou o Deus que restaura? Eu sou o Deus que quebra cativeiros, que quebra as cadeias para te dar a sua vitória. Então, agora que você entendeu um pouco sobre milagre, ação e atitude, eu quero entrar na mensagem, voltando aqui na história de Jericó. Zaqueu, Jericó, Jesus entrando em Jericó. Eu estava estudando e lendo e pude observar que na história de Zaqueu e na história de Bartimeu, o mendigo cego, a Bíblia ela fala que Jesus ele está indo, vindo, passando por, indo, vindo, se movimentando. E quando Jesus ele se movimenta, alguma coisa acontece, amém? Quem crê, diga graças a Deus. Quando Jesus se movimenta, alguma coisa acontece. O verbo ele está no gerúndio, então significa uma ação. Nas duas histórias, Jesus estava andando, movimentando. Uma multidão acompanhava, 20 mil pessoas, 15 mil pessoas, sei lá. De uma coisa eu sei, Jesus vai passar no caminho e Bartimeu, aquele cego, mendigo, ele tem uma atitude. Ele fala: eu vou ficar no caminho do mestre. Eu vou me colocar no caminho do mestre, porque se ele vai passar, ele é o único que pode mudar a minha história.
Se Jesus está movimentando e ele vai passar, ele é o único que pode fazer algo por mim. Eu não posso fazer nada por você, meu irmão, o pastor Marcelo não pode, nós não podemos fazer nada por nós mesmos, mas o meu Deus, ele pode. Eu prego nessa noite profética aqui para pessoas que vão ter a história mudada. Eu prego nessa noite profética aqui para pessoas que querem ver uma transformação verdadeira. Eu prego nessa noite aqui para pessoas que creem e acreditam que o nosso Deus, ele pode fazer tudo que ele quiser. Ele cuida do passarinho que no planto que come, ele vai esquecer de você? Não cai uma folha da árvore que ele não saiba, ele vai esquecer da tua causa? Agora, eu tenho algo para te dizer. Se coloca no caminho de Cristo. Se nós estamos aqui hoje na igreja do Evangelho Pleno, na casa do pastor Marcelo, na nossa casa, no nosso templo, foi porque há 30 anos atrás ele tomou uma atitude de se converter. Claro que Deus tem um plano aqui na vida de todo mundo, independente do pastor Marcelo, você estaria crente, estaria em outra congregação e etc. Lógico, Deus é soberano. Mas uma atitude muda cenários. Então Bartimeu, o cego, mendigo em Jericó também, antes da história de Zaqueu, ele vira e fala: eu estou no caminho de Jesus, eu preciso falar com ele. E ele gritava, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E a multidão falava: sai para lá, fica quieto, rapaz, não mexe o saco não, cala a boca, sai para lá, você é um mendigo, rapaz, você é um cego, maluco, ninguém nem te dá atenção na cidade, você está achando que Jesus vai te ouvir? Né? Olha a multidão que tem aqui, será que Jesus vai te ouvir? Mas ele, mendigo, coxo, cego, ele não desistiu. Então, em meio a uma multidão, Jesus, com todo o seu poder, já sabia quem era Bartimeu. Jesus, com todo o seu poder, já sabe quem é você. Jesus, com todo o seu poder, ele já sabe o que você quer. Ele já sabe o que você precisa e o que você vai pedir. Está pronto para te dar? Sim. Basta você agir. Se coloca no caminho dele que você vai ver o milagre acontecer. Amém? Eu profetizo aqui na sua vida que ainda essa semana que vem, que vai entrar, nós vamos ter testemunho de vitória aqui neste lugar hoje. Mas você precisa agir. Você precisa ter uma ação. Você precisa colocar a sua fé verdadeiramente nele, em Cristo, para ele poder mudar a tua história. Amém? Bartimeu gritou, e pensando ele, obviamente, como eu pensaria, Jesus não vai nem me ver, mas Jesus, ele é poderoso, então ele já sabia quem era Bartimeu. E Jesus, ele dá e cura aquele homem, a cegueira dele, ele recebe a vitória dele, porque se posicionou e teve atitude. Zaqueu, chegou transformação na casa dele, teve a mesma atitude que Bartimeu. São histórias diferentes, obviamente. Um é mendigo, coxo, cego. O outro era chefe dos republicanos, rico, milionário, com muito dinheiro. Nesse ponto aqui, eu quero que você redobre a sua atenção e faça uma reflexão comigo. Na mesma cidade, no mesmo dia ali, no mesmo tempo, Jesus, ele fez um milagre para um coxo, para um cego, para um Zé Ninguém, e também transformou a vida de um milionário. Amém? Então aqui nós podemos observar que o nosso Deus, o nosso Jesus, ele não faz acepção de pessoas. Amém? Aleijado, cego, andando normal, não andando, entrevado na cama, não interessa. Ele é para todo mundo e para quem quer ter a atitude de se colocar no caminho dele. Amém? Eu vim aqui nessa noite dizer para você que ele é para todo mundo e para quem quer se colocar diante do caminho dele. Então, se ele não faz acepção de pessoas, se Jesus ele cura o mendigo e cura o milionário, por que que muitas das vezes a gente fica assim: ai, pastor Marcelo, mas para mim é mais difícil. Porque, sabe, aquele irmão tem aquele carro, eu não tenho. Jesus não vai olhar para mim. Poxa, para mim é tão difícil, porque se eu tivesse a condição do Neymar, se eu tivesse o dinheiro do Neymar, com certeza ia ser mais fácil. Jesus ele ia lembrar que eu existo. Mas eu sou um Zé Ninguém. Irmão,
Eu vim dizer para você, Deus ele procura um coração que está disposto a ser recebido por Ele. Deus ele não quer saber da sua conta bancária, do seu dízimo, Ele não quer saber quem você é, Ele não quer saber da posição social que você ocupa. Se você abrir o seu coração, se colocar no caminho dEle, tem milagre para você aqui nessa noite. Eu posso ouvir um amém? Tem milagre para você aqui nessa noite. Eu profetizo em nome de Jesus que tem milagre para você aqui nessa noite. E a Bíblia ela fala no versículo 19. Se quiser botar aí, pode botar, tá? Tendo Jesus entrado em Jericó e atravessando a cidade, havia ali um homem chamado Zaqueu, um dos principais dos publicanos e rico. Procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, porque ele era de pequena estatura. Jericó era uma cidade estratégica no cenário econômico, bem como na esfera geográfica e social. Jericó era uma cidade famosa da época, uma cidade bonita. Jericó significa a cidade das palmeiras. Uma cidade de águas termais, uma das cidades mais antigas do mundo, em média 10 mil anos tem Jericó. Era uma cidade de eventos, era uma cidade de encontros, era uma cidade de realizações, era uma cidade de festividade, era uma cidade de honra, de glória. Alguns sacerdotes em Jerusalém, eles trabalhavam nas sinagogas e tinham casas em Jericó e desciam para lá, e de veraneio e final de semana, enfim, moravam lá também. E essa cidade recebeu Jesus. E diz a Bíblia que Zaqueu queria ver quem era Jesus, mas ele não pôde por causa da multidão. Irmão, quantas vezes a multidão de pessoas nos atrapalha a encontrar com Jesus? Quantas vezes a multidão de pecados que nós temos nos atrapalha a encontrar com Jesus? Quantas vezes a multidão de pessoas, de amigos, de familiares, de trabalho, de problema, de falta de tempo, nos impedem de encontrar com Cristo. Mas essa multidão não venceu Zaqueu naquele dia, e essa multidão também não vai te vencer hoje. Ela podia estar te vencendo até hoje, mas a partir de hoje ela não te vence mais. Em nome de Jesus. Zaqueu, ele sabia que era uma missão difícil, uma multidão, um homem publicano. Jericó, por ser uma cidade tão rica, tão bem localizada geograficamente, ela cresceu sobre ela a visão do Império Romano, a visão dos comerciantes. As pessoas queriam explorar aquela cidade, porque era uma rota maravilhosa, uma cidade turística. Queriam retirar dinheiro, cobrar impostos daquele lugar. E Zaqueu era um publicano, seria um chefe da Receita Federal hoje em dia, para você entender mais ou menos, né? Ele era judeu de nascimento, mas ele trabalhava para o Império Romano, cobrando indevidamente impostos do seu próprio povo judeu, defraudando, roubando, fazendo covardia com o próprio povo dele, com a sufocante coleta de impostos. Ela era terceirizada, aquilo que o Império Romano não dava conta de recolher, ela pegava os judeus e falava: olha, você é o responsável. E ele não era só um publicano, ele era chefe dos publicanos. Então ele ganhava o dinheiro dele extorquindo o povo e ainda ganhava a comissão em cima de todo mundo que extorquia as outras regiões. Então ele não era qualquer um. Posso ter certeza que se ele fosse membro aqui, né, pastor? Seria o pior membro que a gente ia ter. Porque ninguém gostava dele, ninguém gostava desse povo. Todo mundo odiava eles. Imagina um cara judeu igual a mim, trabalhando para o outro império que me escraviza, e eu tenho dinheiro para comprar um leite aqui para o meu filho, R$10. Ele bate na minha porta com um monte de soldado e leva o meu dinheiro. Então imagine, irmãos, a revolta que isso causa no coração daquele povo. Então Zaqueu era um homem mal visto. Ele não era um homem de bem. Mas quando ele ouve que Jesus, ele vai passar por lá,
ele é atraído pela boa fama de Cristo. Homens de má fama são atraídos pela boa fama de Cristo. Nós, humanos, gostamos de nos relacionar apenas com boas pessoas, aparentemente aos nossos olhos. Amém? Mas o nosso Deus, Jesus, ele é mestre em encontros indesejáveis com pessoas indesejáveis. Então imagina Zaqueu naquela correria, uma multidão de gente que odiava ele, que não suportava ele, e ele ouvindo falar: opa, esse tal Jesus de Nazaré tá vindo aí, rapaz. Eu vou dar um jeito de ver ele. E a multidão impedindo. Ele era de pequena estatura, então a multidão não deixava ele ver Jesus. Então o que ele fez? Ele agiu. Quem lembra lá do início da mensagem? Ele agiu para receber o milagre dele. Então ele falou: vou deixar essa multidão me atrapalhar. Por quê? Porque nós estamos falando aqui de oportunidade, irmãos. Às vezes hoje é seu último dia, Deus me livre e guarde, você vai morrer essa noite, mas se morrer também vai para o céu, amém? Mas às vezes hoje é a última chance, a última oportunidade. Eu não encontrei na Bíblia outra passagem de Jesus por Jericó. Às vezes era a última chance, era a última oportunidade nossa hoje. E Jesus, ele tem um encontro marcado com você aqui hoje neste lugar. Era a última chance, era a última oportunidade que Zaqueu ele tinha. E Jesus, ele marcou um encontro com ele naquele lugar. E Jesus afastado, imagino eu, 20 mil pessoas em volta. Zaqueu correndo, sou baixo, sou pequeno, a multidão, como é que eu faço? Vou correr até uma figueira. Vou agir. Vou mudar o cenário. Vou colocar a culpa na multidão? Não. Quantas vezes nós colocamos a culpa daquilo que nós não conseguimos realizar em cima dos outros? É sempre a minha condição, é sempre meu estudo, porque o meu pai, a minha mãe, o meu avô, quando veio, quando migrou, é isso, é aquilo, é por isso que eu não prospero, é por isso que eu não cresço, é por isso que Deus não me usa, é por isso que Deus não fala comigo, é por isso que nada acontece na minha vida. Irmãos, nós temos que aprender uma coisa. Vamos assumir responsabilidades para nós podermos mudar a nossa história. Amém? Você é protagonista dela. Se você não correr atrás para você crescer, ninguém vai correr por você. Zaqueu, ele podia acabar agora aqui essa história. Pum! E ele era pequena estatura, a multidão atrapalhou e ele desistiu. Como já aconteceu comigo na minha vida, como acontece com você, como já aconteceu com outros lá fora. No primeiro problema, na primeira adversidade, ele desistiu. Está escrito isso no texto, igreja? Está escrito que Zaqueu desistiu? Amém. A boa fama de Jesus, ela traz Zaqueu, e aquele homem importante, imponente, covarde, ele se quebranta diante da presença do rei. Irmãos, o nosso Deus, ele é tão poderoso. Jesus, ele é tão poderoso, não tem como a gente definir, não tem como a gente tentar pensar, não tem como a gente tentar entender, porque nós não vamos conseguir compreender nunca. Mas Jesus, com todo o seu pensamento, os seus espíritos, seu coração, ele estava naquela multidão andando para lá e para cá. Obviamente ele já estava aqui, ó, Zaqueu, eu estou te vendo. Zaqueu, pensas que eu não estou te vendo, mas eu estou te contemplando. Zaqueu estava longe na multidão lá atrás, e Jesus devia estar aqui conversando, operando milagre, aquela gente carregando ele, perturbando, aquele calor, e ele aqui: Zaqueu, Zaqueu, Zaqueu. A sua história vai mudar hoje. Jesus pensando: Zaqueu, a sua história eu mudo ela hoje. Você entendeu? A tua história, Jesus muda ela hoje. Eu vim pregar aqui nessa noite profética para dizer para vocês que o meu Deus, ele muda histórias. E então ainda pareça que ele não esteja te vendo, parece que ele está distante, mas ele está de costas, ele usa o outro irmão, ele não fala comigo, eu não sinto a presença, eu estou frio. Jesus, ele fala: eu estou te contemplando. Obrigado, Cidinho. Amém, irmãos? Zaqueu, ele toma essa atitude e sobe na figueira. Lá no alto. Uma figueira brava, diz a Bíblia. Uma figueira tem em média de 15 a 20 metros. Então, para você ver Jesus,
você tem que estar no alto. Coisas do alto. A palavra de Deus. Um louvor. Coisas do alto vão te levar a ver Jesus. Ler a palavra, jejuar, oração, vão te levar a ver Jesus. Coisas do alto. Você vai subir, mas você não pode subir demais. Né, pastor? Se subir demais dá ruim, não dá? Se você subir demais, você vai passar do ponto. Ele não subiu demais, porque senão ele ia perder Jesus de vista. E quantas vezes, igreja, nós subimos demais nas coisas do alto. E quando você sobe demais, você perde Jesus de vista. Porque você acha que você não está sendo contemplado, mas Ele já te viu. Ele já sabe o teu coração, já sonda, já sabe o que você quer, o que você precisa, já sabe tudo o que você está fazendo para tentar ver Ele. Coisas do alto vão te levar a ver Jesus. Mas não suba demais. Se você subir demais, você perde Ele de vista. Ele passa no meio da multidão e nós, com o nosso entendimento, com o nosso achismo, com o nosso orgulho, perdemos Ele de vista. Ele vai embora e você vai ficar lá em cima sozinho. Não vai conseguir nem descer, de tanto que você subiu. Mas eu creio que nessa noite aqui não tem ninguém que quer subir demais não, amém? Eu creio que nessa noite aqui você quer subir somente o necessário ali para poder avistar Jesus. E a palavra do Senhor, ela nos fala que ele foi buscar a solução para o problema que ele tinha naquela figueira. Ele tinha um problema, assim como todos nós temos. E muitas das vezes nós precisamos de vencer os nossos problemas emocionais, sociais, internos, a guerra que nós vivemos dentro da nossa mente, a guerra, a luta espiritual entre Deus e o diabo, a guerra entre nós e os nossos pecados e os nossos pensamentos. Enquanto a maioria se aproxima de Jesus para receber, Zaqueu ele se aproxima, sobe na árvore, ele corre atrás para poder ver. Evangelho de Cristo, gente, é muito mais sobre presença do que sobre presente que Deus ele pode te dar. Amém, igreja? Acho que vocês não entenderam não, então vocês estão dormindo. O Evangelho do Senhor Jesus, ele é mais sobre a presença dele do que sobre o presente que ele pode te dar. A presença de Deus é o que nós devemos desejar incondicionalmente. Não quero aqui ser leviano, a gente não precisa de vitória, não precisa de bênção. Precisa, é claro que precisa, todo mundo precisa, você precisa até demais. Se Jesus aparecesse aqui agora, sentasse aqui, a gente fizesse uma fila e desse uma lista para Ele, todo mundo quer pedir. Mas eu te garanto que se Ele te desse tudo que você acha que você precisa e que você necessita, ainda ia te faltar a presença dEle. O Evangelho de Deus é sobre a presença dEle, a presença de Cristo. Jesus ele vem no meio da multidão e para debaixo daquela figueira, já sabendo tudo que Zaqueu estava fazendo, já contemplando o coração de Zaqueu, já contemplando o pensamento tanto dele quanto daquela multidão de gente. Ele para e fala: Zaqueu. Então você imagina, Jesus chegando numa cidade, uma multidão de gente querendo ver ele, inclusive Zaqueu. Zaqueu sobe na figueira. Jesus ele para embaixo dela, olha para cima e fala: Zaqueu. Irmão, ele te chama pelo nome. Amém? Ele te conhece desde antes de você nascer.
Ele te chama pelo nome e Ele te dá autoridade, Ele reconhece o seu nome, porque Ele quer te dar a vitória. Porque você agiu, se colocou no caminho dele, fez algo sobrenatural, fez um esforço para chamar a atenção de Cristo. Você acha que você vai passar desapercebido? Não vai. Mas eu te pergunto aqui nessa noite, qual esforço você tem feito para chamar a atenção de Jesus? O que você tem feito para chamar a atenção de Jesus? Ah, irmão, mas é porque você não sabe o problema que eu estou passando. Não sei, não preciso saber. Mas lá na África tem gente passando um problema muito maior do que você. Lá na guerra da Ucrânia tem gente passando um problema muito maior do que você. Lá em Israel, na faixa de Gaza, tem gente passando um problema muito maior do que você. Então, vamos fazer aqui esse pensamento bem humano, limitado nosso. Se fosse para colocar numa fila de prioridades, aonde que você estaria com o seu problema perto desses problemas que eu acabei de citar aqui? Né, pastor? Será que Deus, Ele quer talvez me dar um carro novo, ou Ele quer matar a fome de uma criancinha lá na África recém-nascida? Quer livrar ela da boca de um leão? Quer levar um prédio com 1000 famílias lá de judeus de uma bomba? Ou Ele quer te dar uma caneta nova, Gil? Pra você ficar com 20 canetas aqui. Então a gente precisa fazer um esforço diferente para chamar a atenção de Cristo. Porque o feijão com arroz todo mundo está fazendo. Vim aqui no culto, tá todo mundo aqui. Ouvir um louvor no carro, tá todo mundo ouvindo. Cantar aqui, louvar, adorar, tá todo mundo adorando. O que vai fazer eu chamar a atenção de Jesus para o meu problema? Jejuar, orar, de madrugada, de dia, de noite, uma caridade, não sei. Eu só sei que Zaqueu, ele fez o sobrenatural, ele se esforçou, agiu, entrou no caminho de Jesus, e Jesus, ele para na figueira e fala: Zaqueu, desce depressa, que hoje me convém pousar em tua casa. Então você sobe, coisas do alto, você subiu, mas não subiu demais. De repente você viu Jesus, e Ele te chamou pelo nome. Ele te deu autoridade, te reconheceu como filho dele. Mostrou para você que você não está esquecido. Mostrou para você que você não está abandonado. Mostrou para você que enquanto Ele está resolvendo aquela multidão de coisas ali para todo mundo, Ele está vendo o que você está fazendo lá atrás. Ele mostrou que eu tenho contemplado o teu sacrifício. Deus, Ele tem contemplado o teu sacrifício aqui nessa noite. Nós estamos aqui na nossa Jericó, e Jesus, Ele está passando, e nós precisamos nos julgar no caminho dele. E nada, irmã Renata, pode nos impedir. Porque se impedir, se você falar: eu não posso, sou fraco, sou pequeno, sou isso, sou aquilo, não tenho condição, não sei falar, não sei conversar, blá, 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 vai ficar para trás. Vai perder a tua salvação. Vai perder o seu encontro com Jesus. Não vai fazer parte da história. Não vai estar no livro sagrado da vida naquele grande dia. Então faça o que for preciso para se colocar no caminho de Jesus. Porque Ele não deve nada para ninguém. Pelo contrário, tem muito a receber. Ele não deve nada para ninguém, então não tem nada que você possa fazer um esforço sobrenatural. Estou de jejum desde ontem para pregar aqui, não comi nada. Isso não é nada. Eu não posso fazer nada para Jesus em troca disso. Eu não posso fazer nada para pagar a salvação, para pagar a vida eterna, para pagar todas as bênçãos que eu já recebi de Deus. Amém? O pecado, ele é imortal. O espírito, ele é imortal. Sabe por que Satanás, ele tem raiva de mim e de você? Porque ele é imortal. Ele é espírito. O que ele fez lá no céu, junto com
uma terça parte dos anjos, não tem perdão. Ficou para a eternidade. Como ele já teve lá, já viveu lá e eu não tive, ele sabe que lá é muito bom. Então sabe o que ele quer fazer? Ele quer colocar uma multidão de problemas, uma multidão de coisa na sua vida para tirar você do caminho de Jesus. Mas Deus, com toda a sua sabedoria, usou uma estratégia. Falou assim, eu vou pegar os meus filhos, vou dar um corpo humano para eles. Porque quando eles pecarem, quando eles errarem, eles erraram na carne. Eles não erraram no espírito. Satanás não tem essa chance porque ele não teve um corpo, ele não teve uma carne. Ele pecou no espírito, errou no espírito, não está perdoado mais. Começou uma guerra que ele não consegue manter. Mas eu e você tivemos a graça de ter um corpo humano, um corpo físico, para que você vai viver aqui, vai errar, vai pecar, porque perfeito é só Cristo, amém? Mas o dia que nós morremos, que nós saímos desse corpo, que ele voltar a ser pó, Deus ele vai te perdoar no espírito. E ele vai levar o seu espírito para a eternidade. Ele vai te dar o seu maior presente, que é a salvação. Irmãos, eu sei que ninguém quer passar a prova, mas eu tenho algo para dizer para vocês aqui. Sabe qual é o único momento em que o professor, na sala de aula, ele não conversa com o aluno? Ele não tira dúvida? Quando, Gil? Na hora da prova. Pastor Marcelo, mas eu estou passando um sufoco, Deus não fala, não abre a boca, não revela, eu vou no culto, eu não sinto, eu fecho o olho, eu não choro, eu não recebo uma revelação, nada acontece. Na hora da prova, o professor não pode tirar dúvida, Gil. Você teve o ano inteiro para perguntar. Não é, irmão Renato? Você teve o ano inteiro para perguntar. Na hora do teste, você quer parar e falar, ô Senhor, aqui, só um minutinho, essa questão 2 aqui, igual eu fazia quando eu estudava. Essa questão 2, ele fala aqui que é isso, é aquilo, como é que é a mesma resposta? Não vai falar. O seu teste, a sua prova, você vai passar, você vai pegar a média, você vai ser reprovado, você vai ser aprovado. Aí você vai ter um tempo de paz, onde Deus ele tira todas as suas dúvidas, te ensina tudo de novo, te prepara para o próximo bimestre, para você evoluir. E já vinha a próxima prova de novo, você tomar uma cacetada nas costas e continuar crescendo e evoluindo, e por aí vai. Então assim, se Deus está em silêncio, eu quero dizer para você, não se apavore. Faça a sua parte. Porque Zaqueu não imaginava o que estava para acontecer na vida dele. Ele não tinha noção do que estava para acontecer na vida dele. Então, irmãos, o nosso Jesus, ele é sábio. O nosso Jesus, ele sabe o que faz. Quando ele fala, Zaqueu, desce depressa. Deus, ele tem pressa. Jesus, nessa noite, ele fala para você, ei, filho, eu tenho pressa. Desce. Se humilha. Desce. Porque hoje, eu vou pousar na sua casa. E a Bíblia fala que Zaqueu, ele desceu com alegria no coração. Então nós precisamos nos humilhar, porque para ver o mestre é do alto, mas para encontrar e receber ele na casa é lá embaixo. É lá embaixo, é a cara no pó, é a humilhação. Não é lá no alto mais. O jogo agora mudou, é lá embaixo. E desce depressa. Deus está falando com alguém aqui nessa noite, tá? Desce depressa. Porque hoje me convém pousar em tua casa. Tá entendendo, Gil? Como é que a gente não fica devendo nada para Jesus? Desce, se humilha, vamos, depressa, que hoje eu vou entrar na sua casa. E não fala, desce depressa que o demônio vai entrar na sua casa. Não, fala, desce, porque eu vou entrar na sua casa. Então se você desce, se humilha, com alegria, perante ao Senhor, Ele entra na sua casa. Quem crê, diga graças a Deus. Jesus, Ele te ama, irmão, e vai fazer tudo para você. Ele não vai te perder por nada nesse mundo, assim eu creio.
Profetizo na sua vida isso hoje aqui. Uma sexta-feira profética dessa, onde nós podemos aprender muito com essa história de Zaqueu e nos esforçarmos e fazermos diferente. Fazer a mais. O pastor sempre prega isso aqui. Imagina se todos nós aqui pregássemos todos os dias, igual o pastor, por exemplo, faz. Vou te usar como exemplo aqui, tá, pastor? Sei que você é tímido, mas você vai entender. Imagina se todo mundo aqui tivesse intimidade com o Espírito Santo igual ele e revelasse pra gente as coisas da vida das pessoas e a gente pudesse trabalhar para o reino. Que rebuliço que a gente não fazia nessa cidade. Essa cidade eu tô falando assim, fazia no Brasil. Vamos pegar aqui 100 pessoas cheias do Espírito Santo. Se cada um der um golinho a mais, fazer um esforço a mais, subir numa figueira, sair da multidão, que rebuliço que a gente não consegue fazer aqui neste lugar. Menos comiseração, menos vitimismo, mas eu sou baixo. Não, eu vou, eu quero, eu posso, eu vou agir. Vou tomar essa atitude, vou ter um encontro com Cristo. Agora é claro que quando você fizer isso, obviamente, você vai atrair os holofotes do diabo, você vai atrair os holofotes das pessoas, dos seus familiares, dos seus inimigos, dos seus amigos. E quando Jesus ele chama Zaqueu, é óbvio que ele atraiu isso. A multidão ela começa, mas Zaqueu? Peraí, Jesus é doido? Ele não sabe quem é esse cara não é? Esse cara é o maior sem vergonha que tem aqui em Jericó, rapaz. Ninguém gosta dele, esse cara não presta, esse cara é um safado. Uma multidão de gente, Jesus chama Zaqueu para ficar na casa dele. Irmãos, isso a Bíblia não fala, tá? Só eu que estou pensando aqui, né? A multidão ela fala, mas eu não sei o que fala, só murmura. É o que eles vão falar de você, mas você servindo ao Senhor? Mas você... mentiroso, prostituto, bebia, usava droga, ia no baile, fazia, acontecia. Você? Como assim? Não, Jesus deve ter enganado, deve ter errado. Irmãos, o nosso Deus ele é mestre em mudar a história. Se nós estamos aqui hoje, eu estou pregando essa mensagem, é porque ele chamou um cara da pior espécie pelo nome. E ele já sabia que essa noite aqui ia acontecer. Naquele dia ele já sabia que hoje nós estaríamos aqui. Quem crê, diga amém. Então, não se apavore, porque a multidão, ela vai murmurar, ela vai falar, vai zombar, vai murmurar, vai criticar o seu chamado. Mas você cantando? Mas você pregando? Mas logo ele? Ah, não é possível. E são os próximos, tá? É gente próxima. Não se assuste não, porque a obra de Deus é assim mesmo. Porque quando aconteceu com Zaqueu, a palavra do Senhor fala que veio salvação para a casa dele. Não foi só para ele, foi para casa. A Bíblia a gente não tem acesso a nenhum diálogo que aconteceu lá dentro da casa de Zaqueu depois que Jesus entrou. Mas com certeza eles conversaram lá dentro, mas não estava aqui. Não tem aqui. Mas com certeza eles estavam conversando lá dentro. E o mais importante a gente já sabe, que veio salvação para a casa dele. Não se importe com as críticas, não se importe com o que vão falar de você. Não se preocupe com isso, porque maior é aquele que está em nós, maior é aquele que luta e guerreia por nós. Eu vim pregar para pessoas aqui, para homens e mulheres de Deus, e eu quero profetizar que vai vir salvação na sua casa hoje. Eu quero profetizar que veio salvação na sua casa hoje, porque você teve atitude, você agiu, se colocou no caminho de Cristo e recebeu o seu milagre. Nós devemos estar dentro da direção de Deus, meus amados irmãos, para que não possamos nos perder
E Deus, ele é tão poderoso, Jesus, ele é tão poderoso que imagina esse homem, Zaqueu, um homem mau, ruim desse, pequenininho. Obrigado, Gil. Imagina como que o poder, pastor Marcelo, de Jesus entrou nesse cara. Que uma coisa é entrar no Bartimeu, que não tem opção. Ô, irmão, e deixa eu falar um negócio com você aqui. O problema não é dinheiro não, tá? O problema não é dinheiro. Riqueza não vai te afastar de Deus. Prosperidade não vai te afastar de Deus. O problema é a intenção do coração. Amém? Porque o jovem rico, Jesus falou com ele, vende tudo. Está te faltando uma coisa. Você é bom? Eu sou bom. Cumpro os mandamentos. Então tá bom. Está te faltando uma coisa. Vende tudo, doa para os pobres e me segue. Mas ele tinha o quê? Amor à riqueza. Mamon, o Deus do dinheiro. Não tem como servir dois deuses. Zaqueu também era rico, mas quando Jesus ele entra na casa dele e vai salvação à casa dele, o próprio poder de Deus, o cara já confessa. Jesus não precisou falar nada para ele. Para o jovem rico, Jesus precisou falar. Vende tudo, dá e vem comigo. Não, não vou fazer isso. Então você não está pronto. Para Zaqueu ele não fala nada. Quando ele entra, Zaqueu já fala: mestre, olha só, o negócio é o seguinte, se eu estou roubando, se eu estou, né? Claro que ele está. Se eu estou fazendo, estou defraudando, eu já vou devolver 4 vezes mais. Ou seja, ele conhecia a lei de Abraão. Ele conhecia a lei de Moisés. Ele sabia o que ele estava falando, ele era judeu. Ele tinha que devolver. A quem ele roubou, a quem ele fez mal. E esse poder, irmão, é o que acontece conosco. Quando nós encontramos com Jesus no caminho, causa um arrependimento, causa a conversão. Não precisa de nenhuma palavra. Deus ele só precisa da terra fértil. Eu já vou encerrar. O coração aberto, a terra fértil, para ele poder entrar. E o próprio poder dele vai fazer você se arrepender dos seus pecados, você querer consertar a sua maneira de andar, o seu modo de agir, o seu modo de ser, sem ele precisar falar nada. Porque o poder do Espírito dele entrou dentro de Zaqueu e dali já tirou tudo do coração dele. Que transformação que esse camarada teve. Um homem mau, ruim, rico, mas agiu. E se você age, você não tem como ficar de fora do caminho de Cristo. Amém? Nessa noite eu quero dizer que veio salvação até a sua casa. Jesus está aqui. O Espírito Santo dele está aqui passeando nessa Jericó. E se você agir, tomar atitude, você vai receber hoje aquilo que você busca, aquilo que você espera. Porque o nosso Deus é um Deus de milagre. Amém? Quem crê nisso, diga glória a Deus. Se coloque de pé em nome de Jesus. Eu quero chamar vocês aqui à frente. Você que foi tocado por Deus. Amém. Eu quero dizer para você que foi tocado por essa palavra, você que quer ficar no caminho de Jesus, você que quer fazer um esforço diferente, sobrenatural a partir de hoje, que quer encontrar com Cristo no caminho, que quer assumir a responsabilidade e saber que não importa o problema que você tem, se o seu coração estiver pronto e preparado, a salvação vem até a sua casa. Eu quero fazer um apelo, se tem alguém aqui que está afastado de Cristo, que não está no caminho do Senhor, se tem alguém aqui que não aceitou Jesus ainda, se tem alguém aqui que está em dúvida, eu quero te lembrar que Jesus ele tem pressa. Jesus ele tem pressa. Eu quero chamar você à frente. E você que essa palavra tocou no seu coração, vem à frente em nome de Jesus, que eu quero orar por vocês. Pode vir à frente, irmão. Não deixa o diabo roubar a sua bênção, não. Se joga no caminho de Cristo. Mantenha o espírito de oração. Vamos louvar. Que o Espírito do Senhor vai trabalhar aqui hoje, poderosamente.
Ele está aqui hoje, nessa noite. Ele pode mudar a sua história. Eu subi. Microfone. O mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Glória a Deus. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a sua paz. Largo tudo pra te seguir. Agora, bem bonito pro Senhor, hein? Quero ver. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Como Zaqueu, Glória a Deus. eu quero subir. Pode vir, gente. Se coloca no caminho de Jesus. Não fica com vergonha, não. O mais alto. Cadê o esforço? Que eu puder. Eu peguei pra gente inteligente aqui só pra hoje. te ver, olhar Deus, para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a sua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, Glória a Deus. entra na minha vida, mexe com minha estrutura. Amém, Senhor. Sara todas as feridas. Tu és maravilhoso, Deus. Me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em nós. Amém? Graças a Deus. Irmãos, nós somos alcançados para alcançar. Amém? Tem uma obra para ser feita através das nossas vidas. Amém? Mais alguém? Nossos evangelistas vão estar orando, ungindo, impondo as mãos. E eu quero orar por vocês nesse momento. Amém? Feche seus olhos em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus santo, Deus amado e Deus querido,
Continuamos agora, meu Deus, na tua presença, meu Pai, para te pedir, Senhor, eis aqui, meu Deus, os Zaqueus, meu Pai. Os teus filhos que se colocam diante do teu caminho, Jesus. Os filhos que se lançam, Deus, no seu caminho, porque sabem que o Senhor vai passar por aqui. Sabe que o Senhor está passando por aqui, meu Pai. Os teus filhos que desejam fazer um esforço sobrenatural para te alcançar. Desejam fazer um esforço diferente, meu Deus, para poder ser notado por ti. Deseja, meu Deus, em nome de Jesus, ter um encontro contigo, ser chamados pelo nome, meu Deus, e descer com pressa, mas cheio de alegria no coração para te encontrar. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor possa tocar agora, meu Deus, os teus filhos. Toca no coração de cada um, meu Deus, nesse momento. Que o Senhor venha fazer a grande, maravilhosa e poderosa obra, meu Deus, que o Senhor tem a realizar na vida deles. Que na casa deles, meu Deus, nessa noite possa vir salvação, meu Pai, de uma maneira sobrenatural, Senhor, em nome de Jesus, como nunca foi visto antes. São pessoas que querem transformar, querem ser modificadas, querem ser alcançadas, meu Deus, para poder alcançar outras pessoas. São pessoas, meu Pai, que tomaram a decisão e essa decisão revela a filiação. Alguém tocado por Jesus, meu Deus, vai tomar as decisões que vai revelar de quem ele é filho. Não fica dúvidas. Somente uma pessoa salva age igual Zaqueu agiu. Quando o teu poder ele entra, quando o teu poder ele manifesta, meu Pai, quando o encontro contigo acontece, nada pode ficar como antes. Quando o Senhor passa, meu Deus, e encontra com os teus filhos, nada pode ficar como antes. Por isso, em nome de Jesus, Espírito Santo, meu amigo fiel e verdadeiro, eu te peço, toca agora em cada um. Toca agora do alto da cabeça à planta dos pés, meu Pai, nos teus filhos. Que haja renovo, que haja restauração. Eu profetizo a vitória, eu profetizo saúde, eu profetizo aquela porta de emprego, meu Pai. Eu profetizo, Senhor, sorte de bênçãos, meu Pai, na vida deles. Eles tomaram a decisão e estão aqui nessa noite para ser diferente. Eles não se preocupam com a multidão, eles não se preocupam com o que vão pensar, com o que vão falar. O foco, a visão, meu Pai, está somente em Ti, Senhor. Porque só o Senhor pode mudar a história desse povo. Só o Senhor pode mudar a nossa história, meu Deus. E eu louvo e glorifico o Senhor por essa noite, meu Pai, abençoada, Senhor, em nome de Jesus, na Tua presença. O Senhor andou aqui hoje por Jericó, meu Pai, passeou por aqui e nós estávamos no caminho para te encontrar, para te receber, para descer com alegria no coração, para nos humilharmos, meu Deus, perante a Ti. Muito obrigado, Pai, pelos louvores aqui entoados. Obrigado, Senhor, pela palavra recebida aqui hoje, meu Deus. Nós te agradecemos, Senhor, e profetizamos a vitória, meu Pai, na vida dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Você pode cumprimentar o seu irmão do lado.